Olá, meus queridos e minhas queridas, eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, mesmo nessa situação complicada que a gente está vivendo agora. O meu nome é Igor, eu sou mediador de redação do Polo da Penha e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do planejamento do texto, focando em duas coisas. Primeiro, no porquê que isso é importante. Segundo, em como que a gente pode fazer o planejamento. Então, para a gente começar, eu queria que vocês pensassem em um prédio. Como ele seria se ele fosse construído sem nenhum tipo de planejamento? Provavelmente ele ia ter algum tipo de problema estrutural. Talvez uma parede que ficasse torta, escadarias que estivessem dando para lugar nenhum, ou até mesmo um problema tão grave que o prédio pudesse desabar sobre si mesmo. Quando nós não planejamos um texto, acontece algo muito parecido. Nós temos problemas sérios que precisam ser resolvidos e que não vão se esse texto não foi planejado anteriormente. Dentre esses problemas, a gente tem, por exemplo, a repetição de ideias, as contradições, a falta de sequência lógica, os espaços mal distribuídos dentro do texto, ou seja, dentro dos parágrafos, e muitas vezes um pouco de enrolação nos parágrafos finais. De todos esses problemas, há pelo menos um que é muito complicado e eu queria poder examinar com vocês com um pouquinho mais de calma. Vamos lá? Esse problema é a contradição. Eu sei que é o tipo de problema que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, porque, sei lá, contradições são muito claras e a gente sempre vai perceber quando está sendo contraditório, mas na verdade a coisa não é bem assim. É um pouco mais complicado de descobrir uma contradição do que parece. E na verdade a melhor forma de evitar elas é planejando. Então vamos dar uma lidinha nesse textinho para a gente poder perceber o que acontece e um desses problemas que podem acontecer quando não planejamos. Vamos lá. A classe média não tem condições econômicas necessárias para frequentar universidades particulares. Trata-se de um caso impossível. O aumento do custo de vida, que envolve os gastos com necessidades básicas e impostos, aliado ao desemprego, torna muito difícil o custeio do ensino superior. O governo deveria adotar metas que incluíssem a classe média para lhes dar oportunidade de frequentar universidades particulares. Bom, à primeira vista pode parecer que não há nenhum tipo de contradição aqui, mas eu grifei a palavra impossível por um motivo. Porque se na nossa introdução nós dissemos que esse é um problema que não tem solução, então por que no terceiro parágrafo nós sugerimos uma solução? Não é possível ver uma solução para um problema que é impossível. Percebem a contradição? E isso acontece porque esse texto não teve planejamento. Porque o que o autor tentou foi apresentar um problema muito complexo no início, então ele diz que é impossível, e no fim ele sabe que ele precisa apresentar algum tipo de solução. E aí estabelece uma contradição que se dá muito porque esse texto não foi pensado. Então, para a gente não cair nesse problema, é preciso planejar, planejar e planejar sempre. E não se preocupem com o fato de que vocês vão perder muito tempo com isso, porque na verdade 50% da nota de vocês em geral é dada para a forma e 50% é dada para o conteúdo, em muitos dos vestibulares, o Enem principalmente. E a forma diz respeito à maneira como vocês construíram o texto, como vocês distribuíram a tese e os argumentos, como estão as partes desse texto, se ele está com um bom planejamento, se ele está de acordo com o que a gente espera ou que o corretor espera que vocês façam quando vão escrever uma dissertação. Então é preciso que vocês reservem bastante tempo para isso, porque é metade da nota de vocês. Pelo menos uma meia hora é fundamental. Não pensem que vocês estão perdendo esse tempo. Na verdade, vocês estão ganhando. Porque quando vocês planejam, por uma meia hora que seja, a escrita do texto de vocês já vai ser muito mais facilitada, porque o planejamento já está dando uma boa parte do que vai ser o texto. Então não se preocupem com o tempo e sempre planejem. Bem, agora que a gente já sabe da importância de planejar um texto, a gente precisa começar a se perguntar como nós faremos para planejá-lo, já que cada segundo é precioso e eu sei disso. Por isso, a gente divide esse planejamento em 4 etapas. A primeira delas é a interpretação do tema. É muito importante que vocês tenham cuidado com cada uma das palavras do tema que vocês precisam interpretar, como vocês viram na última aula. Em segundo lugar, vocês têm que colocar as ideias de vocês no papel, sem nenhum medo de errar. Só colocar as ideias no papel. Em terceiro lugar, a gente pega essas ideias que foram colocadas no papel e começam a selecionar as que fazem mais sentido e as que funcionam melhor para o texto da gente, ou para a ideia de texto que nós temos. E só depois disso que a gente parte para o roteiro final, ou seja, com as ideias selecionadas a gente começa a fazer uma espécie de planta do nosso projeto de arquitetura, que é o texto. Portanto, não se esqueçam, são 4 etapas e é importante que a gente não pule nenhuma delas. A primeira etapa que a gente tem que ter cuidado é a etapa da interpretação do tema. Eu sei que vocês já tiveram uma aula sobre isso e por isso nós vamos dar uma olhada rapidamente nesse teminha do Enem aqui para vocês não se esquecerem do que vocês aprenderam. É preciso que a gente tenha cuidado com cada uma das palavras do nosso tema.
No Enem 2015, o tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira parecia um tema muito simples e muito fácil, mas muita gente se deu mal porque não prestou atenção em todas as palavras. Vejamos. Quando a gente fala em persistência da violência, nós estamos falando sobre... O tema já está dando pra gente algo muito específico. O fato de que essa violência persiste ao longo do tempo. E que essa persistência da violência não é de qualquer violência, mas da violência contra a mulher, especificamente na sociedade brasileira. Todas essas palavras são importantes, ainda que a palavra-chave aqui seja a palavra persistência. A gente tem que pensar que nosso argumento tem que levar em consideração algo que já está dado pelo tema, que é o fato de que a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira e nós devemos identificar as causas, as motivações, os problemas relacionados a isso. A segunda etapa é a etapa de criação de ideias, que é quando a gente começa a colocar as ideias no papel sem nenhum compromisso com elas. A gente só coloca as ideias no papel. E para isso eu queria que a gente observasse a diferença entre duas coisas fundamentais: informação e conhecimento. Informação é quando nós temos dados em uma forma um pouco mais refinada, ou seja, uma frase já construída, mas eles são apenas dados, eles são livros bagunçados numa pilha. Já o conhecimento é quando essa forma se conecta na nossa cabeça e nós conseguimos perceber o sentido que vem da informação. Ou seja, não é que ela se conecta na nossa cabeça, mas na verdade quando nós realizamos algum tipo de conexão entre elas, percebemos os sentidos que emergem. É como uma biblioteca, na qual os livros estão organizados em gênero, na qual os livros estão organizados em assunto, e a gente consegue encontrá-los com muita facilidade. Portanto, vamos criar ideias ou vamos colocar dados aqui na forma de frases refinadas a respeito do tema que a gente já tinha visto antes, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E as 4 frases que vêm na minha cabeça inicialmente são as seguintes. 1. O feminismo enfrenta a violência, mas apenas ele não basta para reduzir os casos de agressão física e psicológica contra a mulher. 2. A violência contra a mulher é um problema social que precisa ser combatido desde a raiz. 3. A violência contra a mulher ainda é um problema por conta de sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. E 4. A violência contra a mulher persiste porque não combatemos a violência simbólica. Cada uma dessas ideias se vincula em maior ou menor grau ao tema. A princípio, não é importante para a gente saber isso. Nós vamos saber na próxima etapa, que é uma etapa que deve acontecer preferencialmente depois de uma pausinha de 1 minuto para beber uma água, talvez ir ao banheiro, olhar para o teto um pouco, esquecer das ideias que você colocou e depois voltar a elas. Agora que já colocamos algumas ideias no papel, é importante que partamos para a terceira etapa, ou seja, a etapa de seleção de ideias, porque afinal, nem todas as nossas invenções vão funcionar. E não tem nada de errado nisso. Basta que a gente saiba identificar quando elas podem e quando não podem funcionar. Para isso, a gente vai trabalhar com o mesmo tema que trabalhamos antes, com as mesmas ideias que colocamos no papel. No entanto, antes de começarmos a selecionar, é muito importante que saibamos diferenciar algo fundamental para a construção das dissertações, que é a tese e o argumento. A tese nada mais é que aquilo que eu quero demonstrar, enquanto que os argumentos é aquilo que sustenta a minha tese, ou seja, é a lógica que vai sustentar essa tese. A tese nada mais é que o meu ponto na argumentação, mas são os argumentos que são fundamentais para que essa tese emerja com sucesso. Sabendo disso, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, porque também é um conteúdo fundamental. Vocês precisam entender que há 2 formas da gente selecionar ideias. A primeira delas partindo de uma tese, ou seja, daquelas 4 ideias que nós colocamos no papel, uma delas vai ser selecionada e ela vai ser o ponto que nós queremos comprovar. Dessa tese, nós vamos tirar 2 argumentos, ou seja, 2 coisas que vão sustentar essa nossa tese. Mas há também uma outra maneira de fazer isso. Nós podemos partir de 2 argumentos, ou seja, ao invés de selecionar só um ponto que podemos comprovar, podemos olhar para as ideias que colocamos no papel e perceber que nós não temos ponto nenhum ali ainda, mas nós já temos bons argumentos, nós temos pelo menos 2 deles já podem ser trabalhados de alguma forma para chegar numa única ideia, ou 2 deles se vinculam a um único conceito, e isso vai ser a minha tese, vai ser aquilo que eu quero comprovar. Eu vou tirar uma ideia mais geral desses 2 argumentos, e dessa forma eu vou poder construir meu texto com a mesma qualidade que eu construiria se eu partisse da tese para os 2 argumentos. Portanto, são 2 técnicas absolutamente válidas. Nós, aqui, para esse vídeo, vamos trabalhar especificamente com a primeira. Vamos escolher uma tese dentro dessas 4 opções e vamos dela retirar 2 argumentos.
E como nós podemos fazer para selecionar essa tese ou para selecionar esses argumentos quando estamos nessa etapa? Bom, há 3 coisas que eu acredito que são fundamentais e eu quero que vocês prestem bastante atenção. A primeira delas é a relação com o tema. As ideias que eu coloquei no papel que serão selecionadas têm que estar bastante relacionadas ao meu tema. Por quê? Porque assim eu evito fugas desnecessárias. Eu posso falar de algo parecidinho com o meu tema? Não, eu tenho que falar daquilo que está diretamente relacionado ao meu tema. Em segundo lugar, é importante ter atenção com a clareza e com a definição. Quanto mais clara e quanto mais direta for a ideia que você colocou no papel, melhor, porque é melhor para o corretor compreender e é melhor para a sua avaliação. E, obviamente, é também melhor para a comunicação. Em terceiro lugar, é muito importante vocês estarem seguros com aquilo que querem falar. Não selecionem uma ideia que parece mais complexa e mais inteligente se você não está seguro para falar daquilo. Fala daquilo que você sabe. A inteligência tem muito mais relação com isso do que com parecer complexo. E o corretor, geralmente, percebe. Portanto, tendo em mente a técnica que nós já escolhemos, que vai ser de procurar uma tese para depois chegar em argumentos, e as 3 dicas que eu dei para que vocês selecionem as melhores ideias, nós já podemos começar a trabalhar com aquelas 4 que tínhamos colocado no papel. A primeira delas, lembrando que o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, a primeira delas era que o feminismo enfrenta a violência, mas apenas ele não basta para reduzir os casos de agressão física e psicológica contra a mulher. Essa ideia tem até uma relação mínima com o tema, mas é evidente que ela está se distanciando dele porque ela procura falar mais sobre o feminismo propriamente dito do que sobre as causas e as motivações por trás dessa persistência. Portanto, ela não está tão adequada ao tema e nós podemos cortá-la. Em segundo lugar, a gente tem a violência contra a mulher é um problema social que precisa ser combatido desde a raiz. É claro que sim, a violência contra a mulher é um problema social e sim, ela precisa ser combatida desde a raiz. No entanto, não há relação alguma entre isso e o nosso tema. Essa é uma frase genérica que não se aplica a nada e que não produz nada. Não dá pra gente tirar muita coisa dela. E mais, ela está se distanciando do nosso tema. Portanto, nada a ver. A terceira ideia é: a violência contra a mulher ainda é um problema por conta de sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. Sim e sim. Essa afirmação é verdadeira e ela se vincula diretamente ao nosso tema. Afinal, ela tenta encontrar na raiz cultural e na ineficiência do Estado as causas para a persistência da violência contra a mulher. Então essa talvez seja uma ideia interessante para a gente usar. Já a quarta ideia, a violência contra a mulher persiste porque não combatemos a violência simbólica, também é, em alguma medida, uma boa ideia, já que a violência simbólica está diretamente relacionada à violência contra a mulher. No entanto, ela é abstrata demais, um tanto complicada, eu não vejo nenhum motivo para usá-la e eu não me sentiria seguro para escrever sobre isso. Por isso, apesar de parecer uma boa ideia, ela não é tão direta, tão clara e tão boa quanto a anterior. Por isso, nós também vamos descartá-la, mesmo que ela pareça uma boa ideia. Chegando na quarta e última etapa, que é quando nós finalmente vamos escrever o roteiro final, já que nós já interpretamos o tema, colocamos ideias no papel, selecionamos a melhor ideia para a nossa tese, então é hora de escrever o roteiro. Eu queria compartilhar com vocês uma dica que eu acho muito importante. Não é a única forma de trabalhar, mas é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu acho que ela pode ser valiosa para que vocês usem como um exercício para começar a desenvolver melhor as ideias para chegar em argumentos. É por causa dela que eu decidi escolher a técnica na qual nós escolheremos uma tese para chegar em argumentos. E a nossa tese, como vocês bem viram, é: a violência contra a mulher ainda é um problema por conta de sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. Dessa forma, para que nós cheguemos em argumentos lógicos que sustentem essa tese, basta que nós nos façamos uma simples pergunta: por quê? Ou seja, por que a violência contra a mulher ainda é um problema por conta de sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado? Por que esse problema está ali? A resposta para essa pergunta vai ser igual aos nossos argumentos. E a gente vai conseguir isso por causalidade. Por isso que a gente está trabalhando com duplo argumento por causalidade. É uma maneira lógica de construir alguma coisa ou alguma ideia que sustente bem aquilo que foi colocado na sua tese. Então, agora que nós já conseguimos colocar no papel a nossa tese e nos perguntamos o porquê, vamos finalmente ao roteiro do texto. Se a nossa tese é a violência contra a mulher ainda é um problema por conta de sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado, perguntamos-nos por quê?
E vem as duas respostas. Primeiro, porque culturalmente, vejam ali raiz cultural, o Brasil sempre foi um país patriarcal que confere autoridade ao homem e coloca a mulher em segundo plano na sociedade. Em segundo lugar, porque a justiça brasileira age com lentidão e não consegue dar conta dos processos que envolvem a Lei Maria da Penha, que é ali a ineficiência do Estado. Então há dois motivos, um deles relacionado à cultura, e o outro à atuação do Estado. Por conta desses dois fatores, a violência persiste. Percebam que os argumentos estão todos se relacionando com a tese, justamente porque estão vindo dela. Conclusão, é evidente, então, que a violência contra a mulher é um problema que ao longo do tempo persiste no Brasil por conta desses dois fatores. Já que, na conclusão, nós precisamos fazer um retorno à nossa tese, trazer ela de volta para demonstrar que nossos argumentos de fato chegam a ela. E só depois disso nós vamos fazer o fechamento do nosso texto. Notem que por conta dessa estrutura em 4 parágrafos, fica muito fácil a gente dividir o texto em tese relacionada à introdução, argumentos relacionados ao desenvolvimento e um retorno à tese, o nosso fechamento relacionado à conclusão. Percebam que o texto então já está praticamente todo planejado e dividido em 4 parágrafos, que são os parágrafos que vocês vão usar para efetivamente escrevê-lo. Assim, se a gente puder fazer um esqueminha simples para poder fechar o nosso planejamento, a gente teria o seguinte: a tese relacionada à introdução, no desenvolvimento os 2 argumentos que se fecham com a conclusão no final. E nós podemos facilmente colocar o nosso planejamento aqui, vejam só. A tese aparece logo ali em cima, no desenvolvimento nós colocamos os nossos 2 argumentos e por fim a conclusão, fechando o princípio de circularidade do nosso texto, que vocês verão em breve nas próximas aulas.